É isso aí. Então você está em mais um programa O Pai Tá na Casa. Nessa noite nós estamos aqui no Pod Crente, né? Agora com o pastor Farraia, aproveitando esse tempo aqui desse homem de Deus. E hoje eu creio que esse Pod Crente aqui vai ser especial. Deus tem coisas reservadas para a tua vida. Fica ligado até o final. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative as notificações e compartilha. Hoje o Pod Crente é com o pastor Farraia. Estamos começando aqui hoje para a glória de Deus. É isso aí. E aqui, pastor Josué Filho falando com você em mais um programa. O Pai Tá na Casa do Pod Crente. Como diz a garotada dos adolescentes, essa história do Pod Crente foi os adolescentes que começaram, né? Claro. E a gente, vamos fazer um podcast. Alguém falou, vamos fazer um pod crente. Eu falei, então tá rolando, tá bom, tá valendo. Que legal. E aí começou com esse negócio de pod crente, e aí misturou um monte de nome. O Pai Tá na Casa, o pod crente, né? E estamos fazendo esse trabalho aí com a garotada. Então, hoje, pastor Farraia aqui com a gente. E é um grande prazer, uma honra estar recebendo você aqui, Farraia, nesse tempo, né, de bate-papo, né? Quero dizer que eu estou muito feliz de estar recebendo você aqui. Sou muito grato a Deus pela tua vida. A gente já tem uma história longa, né? Uma estrada longa aí, né? Muito tempo, né? Desde a época do Velho Testamento, a gente conhece, né? Meu Deus. Uma história aí, então, o tempo todo o Farraia vem e abençoa a gente aqui, com os adolescentes, prega, e a turma o tempo todo fica, pastor, quando é que você vai trazer aquele pastor do cabelo vermelho? É uma honra, eu fico feliz demais de estar aqui com você. Admiro o seu ministério. Eu sei que Deus tem muito para fazer ainda e o Senhor já tem dado tanto crescimento, né? A igreja em si, mas principalmente a igreja, nós, né? A igreja que fica fora das quatro paredes. Não só um crescimento físico, mas o amadurecimento espiritual. E é legal demais, feliz demais. Me sinto honrado pelo convite e já profetizei 1 milhão de inscritos. Eita, então você que está assistindo a gente aqui, vou falar uma coisa pra você, palavra pastoral. Eita. Assistir esse podcast e não se inscrever tá em pecado. Eita, recebe aí, crente. Recebe essa unção do clique aí, né? É de graça, você não paga nada, né? Você pode se inscrever, você clica no botão se inscrever, deixa o curtir, comenta alguma coisa, comenta lá, pastor laranja, sei lá, comenta qualquer coisa que vai ajudar demais. O YouTube funciona assim, né, pastor? Com certeza. Quanto mais você curtir, mais o YouTube entende que você gostou e manda o vídeo pra outras pessoas. Eu tenho certeza que a gente não tá aqui pra brincar, a gente tá aqui pra liberar uma palavra sobre a tua vida. E quem sabe a palavra e aquilo que a gente vai conversar aqui vai edificar não só você, mas um membro da tua família. Teu pai, tua mãe, teu tio, teus avós, compartilha no grupo familiar e vai ser benção. Então aí, ó, já ficou a dica, já o hashtag fica a dica aí, corre, compartilha, chama o pessoal, senta na TV aí, ó, agora junta a família, assiste esse Pod Crente, porque hoje tá top o negócio. Farraia, você sabe que lá na igreja a gente tem um foco muito grande para adolescente. E desde que nós começamos na pandemia, a gente começou praticamente num campo de futebol. Encontramos ali uma garotada jogando como se nunca tivesse ouvido falar em Covid, nada disso. E o Senhor disse pra gente, olha, tá aí a tua igreja. E eu falei, como assim, né? O Senhor vai me dar esse terreno? O que é? Alguma coisa do tipo. E o Espírito Santo, não, essa garotada aí que é a tua igreja. Eu falei, pô, mas no meio de uma pandemia, tu pede para eu abrir uma igreja e diz que a garotada que vai ser a minha igreja, mas amém, vamos ver. E ele falou, para o carro. E eu fui parar para ver. E a gente começou desde então esse trabalho com adolescente. E uma das coisas que eu tenho visto muito hoje, eu queria até pedir para você compartilhar aí com os nossos espectadores aí, os seguidores, parte do teu testemunho. Por quê? Todos os dias nós recebemos relatos de adolescentes que me fazem lembrar muito do teu testemunho. São adolescentes que estão na igreja e estão sofrendo algumas retaliações, né? algumas penalizações, vamos dizer assim, porque eles decidiram seguir a Jesus. E lá na igreja, 80% dos adolescentes e dos jovens, os pais não são da igreja, né? Então a gente costuma dizer que se os pais não convertem o coração dos filhos, os filhos é que vão converter o coração dos pais. Mas até que isso aconteça, a gente tem um monte de adolescentes, né,
que às vezes, pô, pastor, hoje eu não vou poder ir para a igreja, minha mãe não deixou, meu pai não deixou, meu pai disse que eu estou indo muito para a igreja, minha mãe falou que eu estou indo muito para a igreja, e aí eu queria que você compartilhasse com a gente aí um pouco desse teu testemunho, que eu acho que tem tudo a ver com essa garotada que a gente está trabalhando e ministrando lá na igreja. Sou bom do podcast que a gente pode falar à vontade, né? A gente não tem 5 minutos para resumir. Vou tentar resumir um pouquinho, porque é muito grande a história, né? Mas quem caminha um pouquinho perto de mim, quem já me conhece há um tempo, pôde acompanhar um pouquinho da minha história, do meu ministério, né? Mas deixa eu me apresentar. Eu me chamo Gabriel Farraia, né? O pessoal me conhece como Pastor Farraia. Meu nome é Gabriel Farraia. Eu sou pastor desde os 19 anos de idade. Eu tenho 32 anos, completo dia 10 de dezembro desse ano. Eu completo 33 anos, né? Na próxima quarta-feira eu completo 13 anos de ministério pastoral. Tava no carro vindo pra cá e aí falei, nossa, na próxima quarta-feira, né, dia 11 de setembro, eu completo 13 anos de ministério pastoral. E eu costumo dizer que eu acho que eu não nasci vermelho à toa, né? Porque eu sempre brinco com isso, acho que eu fui forjado no fogo mesmo. Eu não sou... eu não vim de um berço cristão, eu não vim de uma família cristã, né? Os meus avós, por parte de pai, minha família por parte de pai era muito envolvida com a questão do espiritismo. A minha família por parte de mãe, ela era muito envolvida com o catolicismo, né? Muitas beatas, né? No termo que a gente usava antigamente, aquelas mulheres devotas e tal. Minha família era portuguesa. Minha família, por parte lá da minha mãe em Portugal, meu bisavô tinha um histórico de alcoolismo, meu tio tinha um histórico de alcoolismo. Então, assim, embora a minha família, que é a família Farraia aqui no Brasil, seja uma família pequena, hoje nós somos 30 pessoas, se você conhece algum Farraia, pode ter certeza que é parente meu, né? Nós somos poucos. Em Portugal a gente tem mais gente, né? Mas nossa família não é tão grande. E quando eu me converti com 14 anos. Eu vivi um histórico... Muita gente me pergunta, né? Mas se ninguém da sua família era crente, por que você, né, ficou crente, você se converteu? E eu sempre, embora novo, eu sempre prezei muito pela minha família. A minha mãe sempre foi uma mãezona. Minha mãe abriu mão de tudo pra se tornar dona de casa, pra ser uma mãe, assim, presente, né, em tudo que ela fazia. Mas minha mãe era sargento, era general, assim, num nível, né? Eu tomava bronca por ter tirado 9.8 numa prova, pra você ter ideia. Era nesse nível, né? Mas uma excelente mãe, né? Com cuidado, com amor com a gente e tal. E o meu pai sempre trabalhou muito, né? Meu pai sempre ralou muito, meu pai me ensinou a importância do trabalho em si. Eu via meu pai trabalhar com 40 graus de febre, sabe? Nunca vi meu pai colocar um atestado. Ele trabalha quase 30 anos na mesma empresa, né? E tantas pessoas entram e saem, ele permanece lá. Demais, né? Um cara assim, fantástico, né? E me ensinou esse valor. E eu via muito meu pai se esforçando e tal. E meus pais tinham aquele casamento assim, que eu não via problema, né? Sempre cresci com uma base familiar, claro, com muita luta, como todas as famílias têm. Mas com o casamento dos meus pais sempre foi um pilar na minha casa. Era um alicerce que eu tinha. Eu sabia que eu podia enfrentar problemas na rua, mas eu voltava pra casa e teria meu pai e minha mãe. Sim, sim. E eu lembro que um dia, eu tinha 14 anos de idade e os meus pais tiveram uma briga muito feia. Eu cheguei da escola um dia e eles estavam tendo uma discussão muito séria, como eu nunca tinha visto na minha vida. Eu nunca tinha visto minha mãe levantar a voz pro meu pai, nem meu pai levantar a voz pra minha mãe. Nunca tinha visto isso. E meu pai tava arrumando as coisas dele pra sair de casa e minha mãe... falando um monte de besteira e tal, uma confusão e tal. E aí eles decidiram se separar e o meu mundinho caiu. Porque não é fácil, né? Na separação quem sofre são os filhos, sim. A maioria, né? E eu fiquei muito mal. E eu conheci a Deus... Se você me perguntasse, olha que coisa, se você me perguntasse, eu falaria que eu era crente. Mesmo sem nunca ter colocado o pé na igreja, né? Porque meus pais, a gente nasce com essa cultura. Não, eu acredito em Deus, mas eu não conhecia Deus. Acreditar em Deus é uma coisa, conhecer Deus é outra. É por isso que Jó, lá no capítulo 42, ele fala, olha, eu vivi muita coisa de Deus, mas a prova me permitiu conhecer Deus. Eu conhecia Deus e ouvi falar. Hoje, os meus olhos contemplam o Senhor. E muitas vezes as lutas, as provações que a gente enfrenta, não são formas de Deus nos castigar. São formas de Deus falar, olha pra mim, olha pro propósito que eu tenho pra você. São maneiras de Deus chamar a nossa atenção. E foi isso que aconteceu comigo. Com 14 anos eu era um cara... Sempre tive muita facilidade para me relacionar, para conversar com as pessoas gostavam de mim na escola, eu sempre fui o melhor aluno da sala e nunca tinha problema, mas a única coisa que era meu alicerce quebrou. E naquele momento eu não sabia o que eu ia fazer. Eu vi meu pai sair de casa, levar as coisas para casa dos meus avós, foi um mês muito doloroso, uma luta muito dolorosa, e eu lembro, não lembro exatamente quantos dias foram, mas acredito que foram dentro de um prazo de 15 dias, estavam com os papéis já do divórcio, as coisas preparadas e...
Eu lembro que eu cheguei em casa da escola e os meus pais iam assinar o papel de divórcio, dar entrada nas coisas no dia seguinte. E eu orei, assim, foi a primeira vez que eu orei mesmo na minha vida. Eu lembro do meu irmão tá chorando no quarto, a casa toda apagada. Meu pai na sala, minha mãe trancada no quarto, eu dobrei o joelho e orei ao Senhor. Falei, Senhor, Deus, eu acredito que o Senhor existe. Essa foi a minha oração. Eu acredito que o Senhor exista. O Senhor não tá vendo o que tá acontecendo na minha casa, não? Dizem que o Senhor é o Deus do impossível, que o Senhor abriu uma vermelha, que o Senhor viu não sei o quê. Deus, eu quero te falar uma coisa. É impossível, o Senhor não é o Deus do impossível? Se os meus pais, amanhã que iam assinar o papel de divórcio, não se separarem, eu vou te servir pro resto da minha vida. Pro resto da minha vida. E dormi, sabe quando você dorme no meio das lágrimas? Dormi. Na seguinte manhã acordei, era uma terça-feira, acordei de manhã, cheguei na sala, tudo arrumado, cheguei no quarto dos meus pais, tudo arrumado. Quando cheguei na cozinha, meus pais estavam abraçados, chorando um com o outro, pedindo perdão ao outro. Que isso? E naquela porta, na porta da cozinha onde eu estava, foi a primeira vez que o Espírito Santo falou comigo e eu senti a voz de Deus falar comigo: agora você é meu. E ali eu conheci o Senhor. Só que tinha um porém. Como é que eu vou pra igreja? Eu nunca tinha ido pra igreja, né? Eu não sabia como é que era. E aí tinha um grande amigo meu, que é o Jean, amigo meu de infância, até hoje. E ele tinha se convertido há pouco mais de um ano e me convidou. Gabriel, vamos lá na minha igreja e tal, vamos lá. Ele era guitarrista, sempre amei música. Falei, vamos. E foi que eu comecei a caminhar, né? E cheguei na igreja cheio de carrapicho, como todo mundo chega. Eu cheguei na igreja, assim, sabe aquela... Eu sentava no último banco pra falar assim, eu vou me esconder de Deus aqui, porque eu não sou merecedor de estar aqui. Se eu sentar aqui na última cadeira, Deus só olha pra quem tá lá na frente. Aqui na frente Deus aqui atrás ninguém... Lê do engano, né? Eu lembro que num dos primeiros cultos que eu fui, cheguei na igreja, tava lá na frente do apelo, aceitei Jesus e tal. Foi o terceiro ou quarto culto que eu fui. Tinha uma missionária, uma pastora missionária do Maranhão. Ela tava pregando, e aí no momento de apelo, eu tava aqui com a cabeça baixada. Ela desceu do altar, veio andando na minha direção e começou a profetizar a meu respeito. E começou a profetizar que eu seria um ministro de louvor sem eu nunca ter cantado na minha vida. E eu lembro que ela profetizou sobre a minha vida, falou que Deus ia ungir minha voz, Deus ia me dar capacidade de manusear música, de cantar, de ministrar pessoas através da adoração. Virou as costas, subiu no altar. Quando eu pensei que tinha acabado, ela desceu de novo, veio na minha direção, botou a mão no meu peito e falou: digo mais, Deus vai fazer de você um pastor de ovelhas, um pastor de jovens. E é loucura isso, pastor. Porque a gente tá falando de um garoto de 14 para 15 anos. Eu, no meio das minhas debilidades, cheio de carrapicho, falei, Senhor, eu minto tanto, eu falo tanto palavrão, eu sou tão falho, eu cheguei aqui semana passada, cheguei tem 15 dias que eu me converti. Como é que o Senhor fala que eu vou ser pastor? Como é que o Senhor fala que eu vou ser ministro de louvor sem nunca ter cantado na minha vida? E hoje tá eu aqui, completando 13 anos de ministério, e eu falo, glória como Deus olha pra nós, não no meio das nossas debilidades, não no meio das nossas fraquezas, não no meio das nossas limitações. Deus escolhe olhar para nós e vê em nós um potencial gerado por Cristo que nem nós conhecemos. Quando eu falo aqui para você, esse canal vai bater 1 milhão de inscritos, a gente tá profetizando, a gente tá brincando, mas assim, Deus vai dar o crescimento, porque Amém. Ele é quem dá, a nossa vida pertence a Ele, o nosso ministério pertence a Ele. Então quando eu olho pro início do meu ministério, eu vejo um menino de 14 anos recebendo uma profecia de Deus. Alguém que tinha vergonha de falar em público. Como é que eu vou pregar? Só que eu me sentia como Davi sentiu quando recebe a unção, em 1 Samuel 16. Deus derrama o óleo através de Samuel e falou, Deus está te ungindo o novo rei de Israel. Amém, acabou. Aí a Bíblia fala o quê? No verso 11, se eu não me engano. 1 Samuel 16, 11. E Samuel voltou para Ramá, sua casa. Eu sou novo, mas cadê a carruagem? Cadê as coisas? Não, volta lá para cuidar da malhada. E dali para frente foram 15 anos de preparo de Deus. Davi teve que lutar guerras que não era dele, Davi teve que, foi perseguido por Saul, e a gente vai falar um pouquinho disso depois, e foi forjado no fogo, e é por isso que talvez eu me identifique tanto com Davi, não só porque ele era ruivo, mas porque eu vejo muito, eu admiro muito do que Deus fez na vida dele, né? Uma vez até um pastor conversou comigo e falou, nossa, você admira tanto Davi, você precisa admirar mais Jesus. Óbvio, Jesus é o amor da minha vida, né? Eu amo o Senhor, amo Jesus acima de tudo, é o meu espelho. Mas Davi, eu vejo Davi no meio de tantas limitações, no meio de tantas debilidades, e me inspira muito a vida de Davi. Mas depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Eu tenho vivido essa realidade do teu testemunho quando eu ouço muito as crianças dizendo, né, que
E elas, quando aceitam a Jesus elas chegam e elas se entregam totalmente. E às vezes os pais percebem essa entrega e começam de alguma forma negociar a presença da igreja. Do tipo, tem pais que me mandam mensagem dizendo assim, essa semana ela não vai para a igreja porque não lavou louça. Entendeu? Pastor, eu vou proibir ele de ir à igreja porque ele não capinou o quintal, não varreu a calçada. Mas a verdade é que os pais ficam negociando a presença da igreja. Sim. E alguns são impedidos de ir à igreja por conta desse primeiro amor que eles estão vivendo. Né? E alguns não conseguem resistir a esse tempo de pressão dos pais e retornam para o mundo porque não conseguiram permanecer. Eu posso falar isso porque eu vivi isso. Exatamente o exemplo que você deu. Eu lembro que quando eu comecei a caminhar com Jesus, eu mergulhei, de fato, mergulhando no Senhor. Eu costumo dizer que eu vivi supletivos com Deus, assim, sabe? Eu vivi em curtos espaços de tempo tantas e tantas experiências, tanto que eu me converti de 14 para 15, com 19 eu era pastor. Então, assim, Deus me colocou na fornalha e falou, você vai ter que aprender porque o que eu quero fazer na sua vida é agora, né? A gente não tem muito tempo, você vai fazer, eu vou te preparar para você viver o que eu tenho para você. E foi um intensivo de Deus na minha vida. E eu lembro que muitas vezes o meu irmão também se converteu, e era eu e meu irmão, meus pais não eram cristãos. E quantas vezes, por falta de maturidade, eu entendo que os meus pais, quando eles me proibiam, por exemplo, falavam assim, eu lembro que minha mãe, o culto na minha igreja na época que eu me converti, era terça e quinta e domingo, e nós ministrávamos louvor na época, e o culto começava às 7h30 e acabava às 9h30 da noite. A minha igreja ficava no Flamengo, aqui em Maricá, quem é daqui de Maricá vai entender, e eu morava lá na Muvuca, ali na Rua da Maminha de Ouro. Então era uma distância grande e não existia vermelhinho, não tinha vermelhinho, nada disso. Era aviação Canela, como eu falava, né? E aí de mim pedir dinheiro pros meus pais pra pegar táxi, não existia, isso era inconcebível. Então quantas vezes minha mãe falava pra mim, 9 horas eu quero você em casa. E a gente falava, mãe, o culto acaba 9h30. Né? E quantas vezes eu e meu irmão, a gente ia na igreja, ministrava o louvor, participava do momento de oferta, e quando ia começar a palavra a gente tinha que sair correndo, e a gente vinha correndo, igual maratonista. Literalmente correndo do Flamengo até a Mumbuca para conseguir chegar em casa e honrar os meus pais. Meus pais faziam isso por mal, né? Principalmente minha mãe fazia isso por mal. Eu não vejo isso, eu vejo muito falta, e é uma palavra para você que é pai que tá assistindo a gente agora. Louve a Deus pelo seu filho não estar numa boate, seu filho tá na igreja. Não ache que a igreja é um hobby para o seu filho. Quantos pais, pastor, eu vejo profetizarem coisas erradas sobre os seus filhos. Eu lembro de uma vez, alguns anos atrás, que eu estava numa conferência lá em São Gonçalo. Sabe aquele culto que era difícil até de terminar? Sim. A glória, o céu baixinho, ministração, os jovens chorando e um quebrantamento, Deus agindo, trabalhando e tal. Quando acabou o culto, cumprimentei o pastor, fui descer do altar. Veio uma mãe puxando a menina pelo braço, assim, quase arrastando um adolescente pelo braço, a menina deve ter uns 14 anos. Falou assim pra mim, pastor, tudo bem? Eu preciso que o senhor converse com ela. E a menina assim, atrás, assim, encolhida de cabeça abaixo. Pastor, não me obedece, pastor não faz não sei o quê, é respondona, só quer saber... Começou... Detonou a criança. Detonou a menina, eu olhei pra menina, ela tava chorando assim, de cabeça baixa, né? E quando eu tava ouvindo aquela mãe... fala tantas coisas ruins da filha. Aí eu puxei a mãe pro canto assim, falei, mãe, olha só. Você quer que eu faça o quê? Você quer que eu converse com ela? Não quero, porque se eu vai conversar com ela vai dar jeito. Falei assim, você me desculpa o que eu vou te falar. Com todo o amor do mundo. Mas o que você quer é que eu resolva em 5 minutos uma coisa que você teve a vida toda pra resolver com a sua filha e não resolveu. As pessoas olham pra nós como pastores como se nós fôssemos babás dos filhos deles. Sim. Olha aqui pra mim. Close. Menino, pastor Josué. Nós não somos babás, nós somos pastores. E nós vamos pastorear. Nós vamos cuidar. Nós vamos disciplinar. Nós vamos cuidar. Mas cabe a você que é pai, você que é mãe, ter maturidade. Até emocional e principalmente espiritual. Mas eu não sou crente. Se você não vai pra igreja, louve a Deus pelo teu filho estar indo pra igreja. Entende? Quantos pais me procuram e falam assim, pastor... meu filho vive lá na Marralo. Meu filho vive lá na época que antigamente tinha um tal de Caracala aqui, que era
Sangue de Jesus tem poder, tu lembra dessa época? Só Jesus, era 2 demônios na porta que ficava lá quase. Uma luta danada, uma dificuldade. E teu filho tá indo pra igreja. Adolescente dá problema, gente. Meu Deus. Você já é pai, mas você tá me assistindo. Quando você era adolescente, você era o melhor... Amnésia, é o que eu digo. Né? Amnésia. Ninguém lembra dessa fase. Nunca deu problema? Claro que isso vai dar problema, mas tenha discernimento. A gente sabe, pastor, que existe uma perseguição. Existe. O inimigo, por que ir pra igreja, por que congregar é tão importante? Porque é na igreja que a gente é lapidado. É na igreja que o teu filho vai ser confrontado pela palavra. Teu filho vai aprender a ler a Bíblia. Teu filho vai ser discipulado numa escola bíblica dominical. Teu filho vai participar de uma cela. Teu filho... Entende? Educação você dá, mas o processo de santificação, ele demora um tempo. Não existe uma máquina... Existe lá na tua igreja uma máquina que você coloca um adolescente dentro, aperta um botão assim... Quem dera que você... Santo, acabou tudo... Não, gente. É um processo de santificação. E se tivesse, eu colocava os adultos primeiro. Os adultos primeiro, é verdade. A gente tá falando disso. Adolescente pode ter um problema. Eu digo isso como pastor de jovens, porque eu sou pastor de jovens desde... Eu comecei a pastorear a juventude antes de ser pastor, né? Liderar a juventude com 15 para 16 anos. E eu prego muito pra juventude o tempo todo, né? As pessoas dizem que eu tenho cara de jovem, mesmo com 32, né? Mas o jovem, ele pode ter N problemas. Mas se você ganha o coração dele, você ganha ele por inteiro, cara. Dificilmente você vai ver um jovem se entregar pela metade. Ou ele vai viver aquilo de fato, Sim. Ou ele não vai pra igreja. Entende? Quando a gente olha para os discípulos de Jesus, olha que coisa interessante, eu estava pensando nisso esses dias. Jesus não chama discípulos perfeitos. Tantas pessoas cercavam Jesus, quando a gente vai ler lá em Lucas, em Marcos, por exemplo, quando Jesus cura a mulher do fluxo de sangue, a Bíblia fala que Jesus estava sendo amassado por uma multidão. Todo mundo queria tocar em Jesus, mas uma mulher toca em Jesus de uma forma diferente. Onde Jesus ia, Jesus era cercado de pessoas que queriam coisas dele. Sabe? E dificilmente você vai ver um adolescente ir para a igreja porque, eu quero coisas de Jesus. Não, dificilmente. Não que isso seja errado, né? Pedir coisas a Deus, pedir uma bênção a Deus, não. Mas o adolescente, muitas vezes ele vai chegar na igreja pelo convite de um amigo, porque ele tá de olho em alguma menina. Sim. Não, aqui não tem isso não. Aqui no Ministério Salt, aqui não. Mas só pra lá, pra outra banda. Aqui o povo é santo, aleluia. Né? Mas assim, e glória a Deus por isso, porque ele está chegando na igreja. Sim. E é na igreja que ele vai ser confrontado. Deus vai cuidar dele. Você que é pai, mãe, faça a sua parte e Deus vai fazer a parte dele. Você falou sobre o namoro, né? Essa questão de que tem adolescentes que vão à igreja por conta do namoro. E lá na igreja a gente tem uma regra. Adolescente não namora antes dos 18. Sim. Proibido. Então, inegociável. Então, a menos que ele não queira fazer parte de nada. Que é difícil. Todo adolescente que chega na igreja, ele quer participar. Sim. A minha equipe ministerial hoje é toda de adolescente. 90% adolescente. Ministério de Louvor adolescente, Ministério de Dança adolescente, Ministério de Mídia adolescente. Todo mundo solteiro? Todo mundo. Meu Deus, você tem uma unção. O mais interessante é que o desespero para namorar é só na adolescência. Eu tenho 3 que fizeram 18, os 3 não estão namorando. Esse é bom. Quando fizeram 18, eu falei assim, agora vocês estão livres, pode namorar à vontade. Vai beijar na boca, cara, me deixa quieto que eu não tenho mais nada a ver com se você namora ou se não namora, vocês estão livres. Os 3 não estão namorando. Eu falei, gente, não é possível. Que negócio é esse que é só na adolescência? Uma vez me perguntaram, muito tempo atrás, logo no início do meu ministério, pastor, você que prega muito para adolescente, não, pai? Me dá um conselho, qual a menor idade para um adolescente namorar? Eu falei a mesma coisa. Falei, cara, quanto mais tarde, melhor. Por quê? Assim, primeiro, namoro é uma coisa criada em tempos modernos, né? Biblicamente, não existe a palavra namoro, né? Na Bíblia você vai achar até a palavra enamorado, que o significado é apaixonado, sim, né? É namorado, apaixonado e tal. Mas o termo namoro não existia. Como é que era? Um homem quer casar com uma mulher, ele vai até o pai dela, pede o dote, o pai vai preparar, vai falar, olha, tá aqui, já começava a gastar antes do casamento. Já começa. Então, primeiro, se você não tinha condições de pagar o dote de uma mulher, sustentá-la, tirar na casa dos seus pais e cuidar dela e honrá-la,
Você já não tinha esse negócio de, eu vou namorar, vou ficar enrolando. Gente, crente não pode namorar muito tempo. Já pra começar por aí. Sabe? Aí às vezes, eu sou crente, namoro há 10 anos. Eu nem pergunto. Sabe? A gente, é uma luta, gente. Porque a gente converte, o jovem converte, mas o hormônio não converte, não. Sim. Né? O hormônio não converte. Então, assim, é uma decisão bacana, quanto mais pra frente, né? 18 anos, 17 anos, 16, não sei. Eu acho que essa questão ela vai muito além da idade em si. Por quê? Eu conheço jovens de 16 anos com maturidade emocional para lidar com relacionamentos. São poucos, mas eu conheço. Eu conheço jovens de 19, 20. Eu conheço jovens de 44 que não tem condição de se relacionar com ninguém. Então, a maturidade ela vai muito além da idade, né? O principal que você precisa ver são duas coisas. Primeiro, se você vai namorar, você precisa ter o objetivo de casar. Se você não se vê casado com essa pessoa, nem comece a namorar. Segundo, o namoro, ele não serve para tapar buraco emocional na sua vida, né? Porque não sei o quê. Não existe isso. Tem uma frase aí no mundo que fala, eu preciso encontrar a minha metade da laranja. No meu caso foi até literal quase, né? Mas eu preciso encontrar a minha metade da laranja. Não, cara, você não precisa encontrar a metade da sua laranja. Você precisa estar inteiro. Você vai encontrar uma outra pessoa, você vai somar, você vai fazer transbordar a vida de uma outra pessoa. Porque se você começa a namorar sem o propósito de casar, né, é complicado. Aí você fala, mas pastor, como é que eu vou saber se eu nem conheço a pessoa? Se você não conhece a pessoa ainda, não comece a namorar. Exatamente. Né? Conversa, amizade, vai no cinema, passeia, conversa e tal. E principalmente, maturidade emocional. Gente, a gente está vivendo um tempo muito complicado, pastor. Não só de jovens, de adultos emocionalmente instáveis. Você que está me assistindo, se eu te perguntar, você se considera uma pessoa ansiosa? Provavelmente você vai estar balançando a cabeça. Sim, Entende? A gente precisa entender hoje que as ferramentas que nós temos hoje, os pastores de 20 anos atrás não tinham. Se eu tentar usar uma ferramenta de 20 anos atrás com a geração de hoje, não vai dar certo. Como é que era uma Assembleia de Deus, por exemplo, há 20 anos atrás? Meu Deus do céu. Se você falasse a palavra namoro e se eu não tivesse 25 anos, casa própria, casa... Meu amigo, era o sangue de Jesus tem poder. Namoro era a corte, não pegava nem na mão, né? Era muito rígido, mas eu não gosto muito de ensinar, os tempos mudaram, mas de fato os tempos mudaram, a sociedade mudou. A Bíblia não muda, os princípios não mudam. O que era pecado continua sendo pecado. Mas as ferramentas que eu posso usar hoje são ferramentas muito mais... Eu tenho muito mais opções de ferramentas sim. do que os pastores. Já vista quando você tinha uma festividade na igreja, antigamente a gente saía, o pastor, vou nem dizer tirar xerox, né? Sim. O pastor pegava uma carta, ia pro mimeógrafo, mandava escrever, 200 cópias da carta. Sim. E saía cada membro com uma carta para entregar nas igrejas, para convidar. Quantas vezes eu recebi convites assim, convidamos o excelentíssimo pastor, excelentíssimo, porque é isso, nem na minha casa eu tenho essa moral. O excelentíssimo pastor Gabriel Farra ministrar na nossa conferência de jovens e tal. Ele, precisa que a sua igreja mande carta? Eu falei, não. Agora é Fly, né? Agora é WhatsApp, manda um WhatsApp que tá tudo certo, a gente alinha. A ferramenta agora é outra. Mas falando sério, pastor, assim, o pastor conhece as ovelhas que tem. Que Deus te abençoe mesmo, né? Eu creio que você não tomou uma decisão dessa à toa. Que decisão legal, né? Com 18 anos, sabe? É uma idade boa. Eu diria até mais. Se você puder esperar até mais pra namorar, cara, melhor. Melhor. Você precisa estar bem consigo. Sabe o que a palavra solteiro significa? O significado real da palavra solteiro? Aquele que é pleno e autossuficiente em si mesmo. Olha que coisa! Entende? Então, assim, quantos jovens e adolescentes a gente vê aí com a vida emocional arrebentada? Eu fiz gabinete com uma jovem de 15 anos que estava indo pro segundo divórcio. Segundo divórcio. 15 anos. 15 anos. É a realidade. Se eu contasse pra vocês 10% do que eu ouço dentro de gabinete, se o pastor Josué contar pra vocês 10% que vocês iam ficar desesperados, gente. Não, e detalhe, né? Deixar bem claro pra vocês que nada do que a gente tá falando aqui foi combinado antes. Não.
Senão fica pensando assim, é indireto, pastor contou minha vida, pastor Pelo contou amor minha de vida pra Farraia lá. Não, querido, não. Não. Isso que o pastor Farraia tá falando são coisas da experiência dele e Isso. que é realidade. Tanto lá onde você acompanha os jovens, né? Quanto aqui na Missão Saúde, são realidades. Pessoas com uma vida emocional muito instável e veem no namoro a saída, a fuga para os seus problemas. Sabe o que eu vejo? Meninas, por exemplo, que não têm um bom relacionamento com seu pai, né? A psicologia até define isso, né? Como complexo de Édipo e tal. Você tenta usar o seu namorado para preencher um vazio de uma lacuna que você tem no seu coração que o seu pai não preencheu, ou vice-versa. Então, assim, você vê que é uma série de disfuncionalidades emocionais que vão se perpetuando. E aí, desse casamento, desse namoro, porque um namoro que começa assim, provavelmente ele vai ter sequelas. Ele vai ter sequelas. Sim. Quando você vê um casal de jovens, por exemplo, que são muito instáveis, o tempo todo estão brigando, sou namorado, não sei o quê, o tempo todo estão brigando, o tempo todo estão... você vê que existe alguma questão ali, né? Às vezes o ciúme, às vezes a insegurança, às vezes a própria ansiedade. Eu lembro que alguns anos atrás, pastor, eu atendi um casal. Eles começaram a namorar assim. A menina estava na faculdade, a menina também estava na faculdade, estava com a vida mais organizada, não tinham 18 anos ainda, mas eles tinham uma certa estabilidade de família, financeira e tal, tinham um apoio das próprias famílias. E eles sentaram comigo e falaram, pastor, a gente só vai namorar se o senhor acompanhar a gente. A gente quer fazer as coisas da forma certa e tal. Eles tinham acho que 16, 17 anos na época. Eu falei, cara, que atitude bacana. Vocês escolheram começar da forma certa, né? Começar a namorar sendo acompanhado por alguém mais experiente, alguém que já vivenciou, alguém que já é casado, é importante, alguém que já passou pelas etapas que vocês vão começar a passar. E comecei a acompanhar semanalmente aqueles jovens e uma bênção. E aí, eles já estavam noivos, alguns anos depois, já se preparando para o casamento, e aí a menina me liga e fala assim, pastor, eu descobri que fulaninho tá me traindo. Meu Deus do céu. E o fulaninho, o menino te louvou, cristão, eu conheci o menino, né? Eu cá comigo, eu falei, olha, a possibilidade disso estar acontecendo é muito pequena, né? Mas a menina tinha algumas instabilidades emocionais em si, algumas inseguranças. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos conversar. Juntei os dois, fomos lá pro gabinete e falei, ó, eu vou primeiro conversar com ela, depois eu converso com ele, depois eu converso com os dois juntos. E a menina entrou aí, pastor, eu não aguento mais, pastor, olha, ele está me traindo, porque, olha, ele conversou, tem uma vizinha que dá em cima dele, e não sei o que, e ele estava cortando a grama, e ela ficou vendo, e não sei o... Contou uma história toda, e eu assim, ouvindo, eu falei assim, tá bom. Aí o menino entra, pastor, pelo amor de Deus, nunca faria isso, eu amo minha noiva, pastor. Eu tava cortando a grama, a menina veio pedindo alguma ferramenta emprestada, e ela simplesmente cismou e tal. E depois quando eu juntei os dois, e ela é irredutível, sabe? Ela, não, porque você me traiu. Ele, meu Deus, eu não traí, eu só emprestei a ferramenta que ela pediu. E ela criou toda uma realidade na cabeça dela, porque a ansiedade faz isso. A ansiedade, né, ela é um medo, né? O ciúme é o medo de você perder aquela pessoa, né? Você acha que você tem posse dela, você vai perder ela e tal. E aí, eu orando ali, porque quando a gente tá assim, eu não posso falar nada que venha de mim. Esse é o nosso desafio como pastor, né? Sim. E eu orando assim, eu falei, Senhor, a minha vontade é dar um soco na cabeça dos dois. Mas eu sou pastor, me ajuda. Né? Eu posso partir para mim, me dá força. Me dá força, não, me dá sabedoria. Orando, eu falei, me dá sabedoria. E aí, Deus falou assim, manda eles separarem. E aí ela assim mesmo, não sei o que, porque... Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, é verdade, a partir de agora, vocês não são mais namorados, não são mais noivos. Este mesmo silêncio tomou conta do ambiente. E aquela jovem que estava enfurecida, desesperada, virou pra mim e falou assim, ai, mas eu amo ele, pastor. Pastor, mas... E tá, resumindo, graças a Deus a gente conseguiu fazer a menina entender que não tinha acontecido nada. Pela insegurança dela, as debilidades que ela tinha, os problemas que ela tinha emocionais, fizeram ela despertar esse medo e tal. E depois eles foram tratados e casaram. O casamento deles foi uma benção. Eles são um casal lindo que a gente acompanha e abençoa, mas que começou um namoro da forma correta. Quantos casais não buscam ajuda pastoral quando estão passando por problemas? Sim. Sabe? Eu falo casais, não só casal de namorado, mas casal
né? Se você chega para um homem e para uma mulher casadas, a casa tá um furacão, ok? Você vira para o homem e fala assim, como é que tá as coisas lá? O que ele vai te responder? Tudo bem. Tudo bem, pastor. Aí o cara acabou de sair, aí a esposa dele chega, tá tudo bem? Pastor, tá um caos. Eu não estou aguentando mais, e fulano... Entende? E quantas lutas a gente escolhe passar sozinho sem precisar? Por que Deus ungiu pastores na igreja? Para pregar a palavra, para te ajudar, para te orientar, para te acompanhar, para pastorear você. A função de pastor é cuidar da ovelha. Então, Farray, você falou uma coisa muito interessante, e eu quero voltar um pouquinho no que você falou, sobre você ter sido consagrado a pastor aos 19 anos. Lá na igreja nós temos esse trabalho com adolescente, né? E é uma questão de tempo, porque eu já vejo alguns adolescentes na igreja assim, despontando, pessoas, meninos e meninas que são chamados por Deus. E na verdade o chamado, que a Bíblia vai dizer que aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então a gente às vezes fala de chamado, parece que é uma coisa, só alguns foram chamados para isso. Mas a Bíblia deixa claro que quem deseja o episcopado, né? Ou seja, você pode desejar o pastorado. E é por isso que eu lanço essa palavra sobre os adolescentes da igreja. Né? Vocês são pastores, vocês são chamados para pastorear. Tenho visto adolescentes lá na igreja que tomaram posse dessa palavra e estão vivendo debaixo dessa palavra. E aí você falou que foi ordenado ao pastorado aos 19 anos. Né? Como é que foi essa questão da tua consagração ao pastorado? Como é que as pessoas viram na época? Porque alguns adultos ainda piram até hoje. Eu tenho diáconos na igreja, adolescente. Né? Quando eu consagrei os 3 primeiros diáconos, foi chuva de pedra, entendeu? Porque é um absurdo. Né? As pessoas não conseguem compreender isso. E eu já tô vendo lá na frente mais um bocado de pedra, né? Entendo. Porque a garotada já tem adolescentes já partindo, que agora jovens, né? Já estão partindo para o seminário e os caras tomaram posse dessa palavra de pastorado. Eu sou pastor, e estão ganhando gente para Jesus e estão correndo atrás, estão lendo a Bíblia. Eu já estou vendo a próxima chuva de pedra, porque tem alguns que vão bater nessa média tua aí, entendeu? Que coisa bacana. Assim, você estava falando e eu estava lembrando. Porque não foi fácil, em todos os aspectos. Quando eu fui consagrado a pastor, a minha igreja era muito pequena, né? Na verdade, eu seria consagrado ao ministério pastoral com 17 anos. Os meus pais não permitiram. Eu era menor de idade, eu já tinha um chamado de Deus na minha vida. Nessa época eu já pregava, efetivamente. Eu já ministrava, eu já liderava, eu já era ministro de louvor. Algumas pessoas na cidade, eu já tinha um ministério relevante na cidade, algumas pessoas me conheciam, de fato. E todos os lugares que eu ia pregar, Deus liberava essa palavra usando profetas diferentes, pessoas que não me conheciam. Então, para mim, estava cada vez mais nítido. Então, eu tinha certeza que eu ia me tornar pastor com 17 anos. E aí, na época, minha liderança foi começar com meus pais e no auge de uma luta que eu estava vivendo dentro de casa, porque não é fácil. Eu acho que na cabeça dos meus pais, quando eu falei que eu ia me tornar pastor, eles pensaram que eu ia abandonar tudo que eu fazia e... você não vai mais estudar, você não vai fazer mais nada. Não, como a gente está falando ainda agora, muitos pais não têm essa maturidade emocional. Meus pais não eram cristãos, eles não entendiam o lado espiritual da coisa. Hoje entendem, hoje eu pastorei meus pais, hoje eu batizei minha mãe há 2 anos atrás, sabe? Ver uma pessoa que muitas vezes... eu lembro que minha mãe falou pra mim que eu era uma decepção, que ela tava muito... No dia da minha consagração pastoral não tinha ninguém da minha família. Ninguém. Só o meu irmão que congregava comigo. E eu chorei muito. O meu ministério foi muito regado a lágrimas no início. Por isso que eu disse que eu fui forjado no fogo. Porque quantas vezes a minha mãe me proibiu de orar? Talvez com a melhor das intenções dela. Óbvio que havia um fator espiritual. Minha mãe proibia de jejuar. Minha mãe dizia que eu tava ficando maluco. Eu só queria saber de igreja, que eu era um bitolado. Se minha mãe pegasse orando de joelho, ela ficava falando que eu tava pagando penitência. E ligava para meus pastores na época, me esculhambava e tal, e tal, e tal. Entendo que ela não fazia isso por mal, mas entendo que Deus permitiu que ela fizesse isso para forjar o meu caráter. Eu aprendi a servir a Deus no meio do deserto.
eu aprendi a importância de orar, sabe? Quando eu fui privado da minha oração. Eu aprendi a importância de jejuar. Quando eu via minha mãe acordar 4 da manhã para ver se eu ia comer alguma coisa, eu só tava de jejum. Eu aprendi a importância de honrar os meus pais, porque eu digo isso diante do Senhor, eu nunca desonrei meus pais, porque eu estava debaixo do teto deles. Então, quando minha mãe falou, não, você tem 17 anos, você não vai virar pastor nada, você vai estudar. Eu respeitei o processo, eu sempre estudei muito, me dediquei muito. Então, com 19 anos, veio esse chamado de Deus na minha vida e já, como maior de idade, cabia a mim. Conversei com os meus pais, sentei com eles, falei, olha, Deus tem um chamado na minha vida. E a resposta foi, faça o que você quiser. Nós não nos envolva nisso. E não é fácil ouvir isso, porque eu queria meus pais lá comigo no dia. Sim, imagino. E quantas vezes eu me questionei, Senhor, quanta luta, por que isso? Converte meus pais. Meu pai converteu primeiro. Meu pai converteu 5 anos antes da minha mãe, ia pra igreja sozinho, minha mãe não ia com ele. Era uma luta em si. Até que depois de 15 anos orando, tá lá no batistério, ver minha mãe vir cruzar, andando na minha direção e falar, cara, eu vou batizar minha mãe. Isso aqui é fruto de 15 anos de oração. E eu não desisti da minha família e valeu a pena. Os meus pais são cristãos, servem ao Senhor. Minha mãe vira e mexe, me liga. Meu filho, ora por mim, que eu tô indo fazer tal exame, ora por mim, eu preciso da sua oração, me dá um conselho, me ajuda e tal, e tal, e tal. E isso é bacana. Mas por quê? Porque eu não quebrei princípios. Deus não é um Deus que quebra princípios. A idade, como a gente estava falando agora, Deus chama o profeta Isaías com 8 anos de idade. Jeremias, com 8 anos de idade. Deus chama João Batista, Sansão, como nazireus de Deus, no ventre das suas mães. Jesus começa a ser usado, né? A Bíblia não fala muito sobre a infância de Jesus, mas o que fala é que Jesus, ainda criança, entra no sinédrio e começa a pregar. E os doutores da lei ficaram olhando, falando assim, meu Deus. Então, idade não é um problema para Deus, idade é um problema para o homem. Mas o chamado é de quem? É do homem? Não, eu lembro, pastor, olha que coisa, né? Eu lembro que no ano que eu me tornei pastor, eu tinha 19 anos, eu fui convidado para ministrar numa igreja em Niterói. Uma igreja muito grande, centenária em Niterói. E era um evento de jovens. E eu fui com toda a minha equipe. Eu ia ministrar o louvor e ia pregar. Quando eu cheguei na igreja, todo mundo me recebeu bem e tal. E o rapaz do equipamento de som, ele começou a ser muito cético comigo. E falar algumas coisas de deboche, tipo, você é pastor? Você não é muito novo não sei o que e tal. Um jovem, deve ter uns 24, 25 anos e tal. E eu, com toda a educação, falando, não, eu sou pastor. Você é de que igreja? Não sei o que e tal. É você que vai pregar? É você que vai ministrar e tal. E aí a gente começou a fazer a passagem de som lá e tal. E aí ele desligava meu microfone. E começou de deboche mesmo. E aí eu comecei a ficar muito triste comigo, sabe? Com aquilo que estava acontecendo. Eu não queria levar isso pra ninguém. Ele ia operar o som no dia. E eu fui pro banheiro e orei. Falei, Senhor, não foi o homem que me consagrou. Não foi o homem que me chamou. Não foi o homem que falou no meu ouvido lá no banheiro, lá na porta daquela cozinha, quando você falou que agora eu sou seu. E eu sou, Senhor. Eu tô aqui. Eu vim aqui hoje para pregar a palavra. Para te adorar. Eu não tô aqui por causa do homem. Então, Senhor, mostra que o Senhor é comigo. E Deus me usou, pastor. Mas Deus me usou muito naquela noite. Eita glória. Quando acabou o culto, aquele jovem que estava de deboche, ele estava aos prantos no altar. Chorando muito. Sendo muito ministrado. E uma das coisas que mais marcou meu ministério foi quando ele levantou, acabou o culto, ele me abraçou. E ele me implorou perdão. Me perdoa, pastor, não sei se você percebeu, me perdoa, eu tô com vergonha, não sei o que, Deus é contigo, Glória tal. Glória a Deus. Por quê? Porque se Deus é quem chama, Deus é quem sustenta, né? Tem muita gente que não tem a percepção do que é chamado em si. Quando eu pergunto para uns jovens, eu vou pregar numa ministração, numa palestra, ou conversando com alguns jovens, eu falo assim, cara, o que é chamado? A grande maioria me responde, não, chamado é o que Deus me chamou para fazer alguma coisa. Você é um pastor? Vou pregar, vou ministrar, vou cantar, vou tal. Eu falo, cara, chamado não é o que Deus te chamou para fazer, chamado é o que Deus te chamou para ser. De maneira que se você não tá vivendo o teu chamado, a tua vida inteira perde sentido. Entende? Quantos pastores nós temos que não estão pastoreando porque estão atrelados a outras coisas fora da igreja que o aprisionam e não permitem que ele pastoreie?
E quantos pastores hoje são pastores, e pode parecer loucura o que eu vou falar para algumas pessoas que estão me ouvindo, mas que não deveriam estar pastoreando, deveriam estar num banco. Olha que loucura, pastor. É uma coisa louca isso. Porque a gente acha assim, não, para Deus me amar, eu tenho. Deus não nos ama porque nós fazemos coisas para Ele. Óbvio que é maravilhoso, não faz sentido. Deus gera em nós esse chamado, esse amor. Eu amo pregar, eu amo estar aqui com você, eu amo estar aqui compartilhando, eu amo estar pregando, eu amo estar ministrando, eu amo estar pastoreando. Eu amo ir a tantos lugares que o Senhor tem me permitido ir, conhecer um povo diferente. Cada igreja que você vai é um perfil diferente. Eu prego no culto das senhoras, na outra semana eu tô pregando com os adolescentes, na outra semana eu tô pregando lá com a minha skin de assembleano, de terno e gravata, e na outra eu tô aqui, né? É maravilhoso viver essa multiforme graça. Mas a gente precisa entender isso, assim. O chamado é o que Deus te chamou para ser em si. Se uma pessoa se sente vocacionada ao ministério pastoral, muito provavelmente, ela de fato tem essa vocação, porque dificilmente alguém quer ser pastor. Quando já vira pra mim e fala assim, eu quero ser pastor, porque Deus já está incomodando e trabalhando no coração dele. Então você que tá me ouvindo e que você tem esse chamado latente no teu coração, cara, não importa se você vai ter 17, 18, 19, se você é novo, que as pessoas vão julgar, Deus te chamou. Se Deus te chamou, é o que basta. Olha o apóstolo Paulo, né? O que o apóstolo Paulo fazia quando era Saulo ainda, né? Em Atos 9 diz que ele tá indo para uma cidade para fazer o quê? Arrancar a cabeça de cristão, para prender cristão. No meio do caminho ele tem um encontro com Jesus. Paulo literalmente cai do cavalo, ele tem um encontro com Jesus. E em Atos 12, Paulo tá fazendo viagem missionária. E qual foi a resposta da igreja quando Paulo faz isso? Pera. Até 15 dias atrás, Paulo tava querendo arrancar minha cabeça. Como é que o Paulo vai pregar no culto dessa noite? Entende? Como é que eu pego a igreja primitiva, eu pegava o flyer de divulgação, ou o pregador era Paulo? Há 15 dias atrás, Paulo estava perdido. Não ia ninguém no culto. É verdade. Mas por quê? Porque a gente comete o erro que Samuel cometeu. A gente escolhe olhar para alguém como o homem vê. Chega o profeta Samuel na casa de Jessé e fala assim, ó. Ele fala para Jessé aquilo que qualquer pai queria ouvir. Um dos seus filhos é o novo rei de Israel. O que o pai falou? Eu tenho aqui 7 candidatos maravilhosos. Passa o primeiro, passa o segundo, passa o terceiro. Quando Samuel, profeta, eu tô falando de um homem de Deus, tá? Eu não tô falando do pastor Farraia, assim, limitado. A gente tá falando do profeta Samuel, né? Eu ouvi a voz de Deus. Ele olha pro primeiro filho, sai, e fala assim... É esse. Cabelo bonito. Cabelo de comercial da Monange. Cara... já é guerreiro, o cara já é guerreiro do exército, tá acostumado a manejar a espada. O aporte físico é esse. Tava na referência de Saul, né? Saul era alto, guerreiro. Isso. Ele foi na sequência. Aí ele olha e fala assim, olha o que Samuel fala, né? Só pode ser esse. Como se Deus não tivesse alternativas, né? Quando ele vai ungir, Deus fala, Samuel, você já viveu muita coisa comigo, mas deixa eu te ensinar uma coisa nova hoje. Não olha como o homem olha, porque o que eu olho é o coração. Entende? Então você pega um jovem hoje de 19 anos, ele pode pastorear? Pode. Pode. Se Deus o chamou para isso, pode. Agora, tem a perspectiva correta do ministério. Você acha que ser pastor é mil maravilhas? De jeito nenhum. Deus sabe o preço que é pago. Deus sabe os ataques espirituais, Deus sabe as lutas, Deus sabe as dificuldades que a gente vive no ministério. Se você tem essa plena certeza, você busca do Senhor, vai pra dentro. E você, pastor, faça o papel de Samuel. Se Deus mandar ungir, unja. Porque senão Deus cobra de você. É verdade. É verdade. Isso aí não tem jeito. Eu não tenho nenhum tipo de receio quanto a isso, né? Porque eu creio que o Senhor tem levantado esse tempo e ele tem um trabalho muito especial com os jovens, né? E com os adolescentes. Então eu creio, pelo menos as experiências que a gente está vivendo, a gente ainda vai ouvir falar de muito jovem que vai bater recorde, se a gente pode dizer assim, né? Farraia foi ordenado aos 19,
o outro lá vai ser com 18 e o outro com 17. Amém, aleluia. E eu creio que Deus está fazendo algo tremendo no meio dos adolescentes, no meio dos jovens, e que a gente ainda vai ver maravilhas. Você entende por que Deus está fazendo isso? Então, eu me peguei pensando nisso esses dias. O que a gente vê? Eu tenho ministrado, eu sempre ministro muitos jovens, e assim, Deus está, não só os jovens, Deus está ungindo crianças, batizando crianças com fogo. Às vezes a gente vai ministrar, a gente vê crianças sendo batizadas com o Espírito Santo. Parece que cada vez mais cedo. Eu entendo que talvez eles tenham acesso a um povo que eu e você não temos. Sim, sim. Entende? Porque nós temos uma cultura, nós temos um jeito. E essa geração agora, que é a geração Z, né? É a geração Z, não é que chamam? Z. É a mais nova agora. Já, é a Z. Geração Z é uma geração que tem uma linguagem própria, é uma geração que tem uma maneira própria de se comunicar, que a gente faz assim, ó, pra conseguir falar a linguagem deles. Tem que fazer um curso de capacitação, né, de atualização. Aí eles chamam a gente de cringe. Né? Na nossa época era brega, a gente é cringe, né? É assim, a gente, mas pra eles é uma coisa natural. E Deus quer alcançar essa geração. Uma geração de meninos e meninas doentes. Sabe? Sim, meninos de 11 anos engravidando, meninos de 12 anos com problema de alcoolismo, as pessoas entrando na droga. Por que Satanás ataca a primeira idade lá? Porque a maioria das pessoas que são disfuncionais hoje, elas foram atacadas na primeira infância. Se você for parar pra pensar. Você pega um histórico de uma pessoa que sofre de alcoolismo, uma pessoa hoje que tem problemas emocionais graves, você vai ver que existem correlações com a infância dela, com traumas de infância. Então, para Satanás, uma criança de 8 anos já é até velha. Por que na igreja ela não pode servir com 8 anos, gente? Exatamente. Entende? A gente precisa quebrar esse paradigma. E é por isso que a gente vai investir cada vez mais na primeira infância, né? Na criança, na adolescência, na juventude. Porque, como eu estava... Antes aqui a gente estava conversando, hoje eu vejo meu filho vendo desenhos e a gente não sabe da onde vem. Outro dia eu vi uma comercial de um desenho que acho que era do inferno, numa rede de streaming, né? Não vamos falar para não dar propaganda, não. Não fazer propaganda. A Netflix não tá patrocinando ninguém, né? Numa dessas redes de streaming, né? Tinha um desenho lá do inferno e o personagem principal era o diabo, era o cara do desenho, era, né? E tudo tinha uma linguagem bem direta mesmo do inferno, que era um lugar para as pessoas, só que era um desenho, né? Uhum. Era um desenho, então algumas coisas tinham um toque cômico, uma coisa engraçada, e que às vezes a gente se a gente não parar para perceber, ou até a Bíblia vai falar do discernimento de espírito, né? Se não houver um discernimento em nós, a gente senta e vai rir de coisas assim, porque, inclusive, é um dos projetos que a gente tem na igreja, trabalhar com a mídia, porque as pessoas estão produzindo conteúdo cada vez mais voltado para as ideologias que são contra a igreja. Sim. Você vê hoje que todos os super-heróis do cinema são mulheres. Você vê as séries de TV, as mulheres cada vez mais com um papel de força e os homens cada vez mais com um papel de passivos, né? Passivos, né? E homens que não têm atitude, não sabem o que falar, o que fazer. E tem uma fala muito interessante que eu percebo nas séries e nos filmes. Quando foi que elas falam assim, né? Quando foi que eu deixei parecer para você que eu precisava de socorro da sua ajuda? Cara, dá quase para você fazer um relatório, ó, na série tal ela fala isso, na série tal ela fala... É uma frase que tá quase que repetida, né? Então, quando foi que eu deixei parecer que eu precisava da sua ajuda? Então, assim, por isso a gente quer investir em mídia, porque a gente entende que a gente precisa alcançar essa primeira infância através de desenhos que falem das verdades do reino, né? A adolescência, em vez de ficar vendo série que não tem nada a ver engravidar, não tem nada a ver fazer escolhas, e a gente costuma dizer lá na igreja, né, que eu sempre oriento os adolescentes, porque eles, pastor, lá na escola o pessoal fala que Deus me ama como eu sou. Eu falei, ok,
Deus te ama como você é. Só perceba uma coisa, tem que completar a resposta. Deus te ama como você é, não como você escolheu ser. Sim. Então preste atenção, é uma coisa completamente diferente. Sim. Deus te ama como você é, Sim. não como você escolheu ser. A escolha de como você escolheu ser é completamente diferente do que Deus resolveu amar. Sim. Então eu tenho orientado os adolescentes e é um desafio. Então hoje, Farraia, até para você, para a gente começar a caminhar aqui para uma conclusão dessa conversa, o que você diria para um adolescente, para um jovem que hoje se sente chamado por Deus para o ministério e hoje está vivendo o primeiro amor e está encontrando algumas resistências, tanto em casa, como na escola, como na rua, dos amigos, nas redes sociais? Qual o conselho que você daria para um jovem, para um adolescente que está no momento desse de vida, né? Se desiste, se avança, se continua, se para? O que você teria para dizer para um adolescente desse? Meu conselho para você é: permaneça. O Evangelho e a caminhada com Jesus, ele não é um tiro de 100 metros. Né? A gente teve Olimpíadas aí há pouco tempo. Se você pegar vamos supor, o corredor mais famoso do mundo, ele nem corre mais, mas todo mundo sabe quem é, né? Usain Bolt. Foi durante muitos anos o homem mais rápido do mundo. E você pega um queniano que foi o vencedor da Olimpíada de Paris agora, eu nem sei se foi, mas provavelmente foi algum queniano que ganhou, né? Que eles sempre ganham as maratonas. São eles. Você coloca um do lado do outro e você vê a diferença nítida do porte físico, né? Só que o Evangelho, ele é muito mais parecido com uma maratona em si. Vence quem permanece, não é quem corre mais rápido. Na maratona, sabe o que eu vejo muito? E isso acontece muito pra gente, que a gente tá de frente de ministério, a gente vê muito isso. Quantos jovens eu conheci que começaram queimando, mas queimando pelos propósitos errados. E quando vem o primeiro confronto, as primeiras lutas, porque elas vão vir, as perseguições vão vir, o que Jesus diz? Enquanto vocês estiverem nesse mundo, vocês vão ter problemas, vocês vão ter tribulação. Jesus teve, você acha que a gente não vai ter? Com certeza. Jesus foi perseguido, você acha que não vai ter? Jesus foi mal falado, você acha que Falaram não vai mal dele, não vão falar mal Não da vou falar mal da gente. gente. Então as lutas vão chegar. Mas o meu conselho é: permaneça, porque vai valer a pena. No final da caminhada, quando a gente chegar diante do trono de Deus, que o Senhor fala assim: ó, me apresenta as suas mãos, me apresenta as obras, aquilo que eu fiz, o que você fez com o que eu te dei. Que era a parábola das dracmas, Dos né? talentos. Dos talentos. E a gente apresentar a mão e falar assim: Senhor, tá aqui. Eu fiz o meu melhor. Tudo que eu podia fazer pelo Senhor. Não importa se é 10, se é 100, se é 1000. Eu fiz o meu melhor pro Senhor. Ah, mas... Meu Deus... A gente tá falando de galardão, a gente tá falando de princípio. Eu tô falando aqui da terra. Permaneça fiel ao Senhor. As lutas vão vir. Prepare-se para chorar nos pés de Jesus. Quantas madrugadas, pastor, eu chorei nos pés de Jesus. Quantas madrugadas eu falava: Senhor, eu só tenho o Senhor. Então, prepare-se para chorar nos pés de Jesus. Permaneça. Prepare-se para muitas vezes estar cercado de pessoas e se sentir sozinho. Porque Deus tira pessoas da nossa vida. Deus tira pessoas da nossa vida. Muitas vezes para nos tirar as alternativas, nos tirar as distrações. Mas é esse conselho que eu te dou. Permaneça fiel ao Senhor. Permanecer. Eita, Não desiste, não. é isso aí. Bom, então vamos concluindo essa conversa, esse nosso Pod Crente, mas antes eu queria te perguntar, Farraia, como é que estão os projetos de futuro? Como é que tá o ministério aí, a banda? Tem música nova para sair? Como é que tá essa coisa? Conta pra gente, porque já teve música lançada aí, o ministério estava rodando. E como é que tá isso agora? Conta pra gente aí, Farraia. Teve muita coisa, assim. Tem muita coisa que eu posso falar e muita coisa que eu não posso falar ainda, né? Mas a gente tem muitos projetos. Eu tive que, nesse primeiro semestre, segurar um pouquinho o planejamento que eu tinha para algumas coisas,
para poder cuidar da minha esposa, né? A minha esposa, no final do ano passado, perdeu o pai dela. Foi um baque muito grande para ela, então eu decidi... A minha família é o meu primeiro ministério, então eu precisei segurar minha agenda. Planos que eu tinha, eu precisei dar uma segurada para poder cuidar dela e tal. E agora que ela tá melhor, a gente tá começando de novo a voltar com os projetos. Tem um projeto de, ainda esse ano, lançar uma música nova. A gente lançou agora, Eu Sei. Se você ainda não viu, clica aí no YouTube, bota Gabriel Farraio. Então digita agora, Eu Sei. Você vê que tem 5 anos que a gente lançou a nossa última canção, né, autoral. Nossa canção, nosso clipe. Então, esse ano eu coloquei isso com o Senhor. Eu falei, Senhor, em nome de Jesus, me ajuda, em nome de Jesus, até o final do ano. É porque envolve recursos, envolve muita coisa, a gente está se organizando para isso. Um dos principais objetivos que eu tenho, principalmente a partir de janeiro do ano que vem, é a fundação da Escola de Adoração Avoda, né, que é uma escola de adoração que vai impactar ministros e preparar ministros de adoração. A gente vai falar sobre adoração do Velho Testamento, adoração do Novo Testamento, como é que eu monto um ensaio, como é que eu otimizo o tempo de ensaio, como é que eu escolho o repertório que eu vou ministrar à noite. Então vai ser um curso teórico prático e mais ou menos com uma duração de 10 semanas. Vai ser um intensivão, que a gente vai capacitar essa galera que está nos ministérios de louvor, que canta, que toca, que dança, que trabalha na fotografia. A gente vai falar sobre a adoração em si. A adoração vai muito além da música, né? Sim. E a palavra, o termo avoda vem disso, né? Que avoda é uma expressão que denota isso no Velho Testamento. Os levitas, eles tinham um serviço que ia além da adoração. Então, avoda significa isso, é adorar além da música, adorar além do microfone, adorar, ter uma vida em si de adoração, um serviço de adoração. Depois da última nota, né? Depois do último acorde. Adoração depois da última nota, depois da última canção, depois do Vão em Paz em nome de Jesus. E eu sinto muito essa necessidade, são poucas pessoas falando disso. Eu vejo que muitos ministros de louvor, eles chegam nas igrejas, você canta bem? Então toma aqui o microfone e vai cantar. Você sabe tocar um pouquinho? Então faz uma aulinha aqui, tecnicamente, mas muitos não são preparados espiritualmente. Se você pegar ministros de louvor hoje, músicos, adoradores que estão espalhados pelas igrejas aqui da nossa cidade, do Rio, do Brasil, e você perguntar, me fala o que é adoração? A maioria deles não vai saber te dizer o que é adoração. Ou vai falar, não, adoração é o momento do culto que a gente adora. E isso foi um propósito que Deus gerou no meu coração. A fundar essa escola, esse curso de adoração. E quem sabe a gente não traz aqui para o Ministério Salto para fazer a primeira edição aqui. Né? A gente está em casa. Né? Além disso, tem um outro projeto que eu já estou me organizando para escrever meu primeiro livro, que a gente também vai falar sobre adoração, que passa muito. São 2 projetos que caminham muito lado a lado. Eu sei que você já tem um livro falando disso, né? Poxa, já tem um livro. Tem um livro, falta publicar. Adoração Profética. Falta publicar, já tá bom tempo. Pronto. Só no HD do computador. Não. Tem que publicar. Então, são muitos projetos que a gente tem para esse ano, para o ano que vem, né? A gente está caminhando aí para a segunda metade do ano. Mas como a gente já viveu coisas esse ano, pastor, com o Senhor, quantos milagres, quantas coisas a gente tem presenciado, onde a gente tem passado para ministrar. E eu tô com meu coração assim muito feliz que Deus tem me dado esse privilégio. Agora final de semana tá ministrando em São Gonçalo também, para uma juventude sedenta por Jesus. E é maravilhoso. É maravilhoso viver o que Deus nos chamou para viver de fato e estar no céu da vontade de Deus. É o que dá sentido a nossa vida em si. Então são muitos projetos. Alguns outros eu não posso compartilhar agora, mas em breve vocês vão saber. A gente joga o verde, né? Vai que... Mas em breve vocês vão saber. Mas eu quero deixar aqui, Farraia, diante dos nossos espectadores aí, seguidores, eu quero já deixar com um convite aqui sem data. Sim. A primeira ordenação de um adolescente, quando não sei se adolescente, se jovem na época, sim. A primeira ordenação, quero você lá com a gente. Vai ser uma honra. Porque você tem acompanhado essa jornada nossa, né? Sim. Tá sempre nos acampamentos que a gente faz, Sim. Tá sempre lá nos programas que a gente desenvolve com os adolescentes, você tá sempre apoiando. E eu creio que você é referência para muitos deles. Eles estão sempre perguntam por você. Quando é que vai levar de novo aquele pastor que fala lá do videogame, que tem o canal do videogame? E eles sempre perguntam por você. E eu creio, Farraia,
na ordenação do primeiro pastor, Amém. que nós Isso é uma tivemos dessa colheita. Essa leva. Eu quero que você esteja lá com a gente, Estarei, em nome de Jesus. celebrando e colhendo, né, o fruto dessa caminhada, Amém. que já vamos para 5 anos. A Missão Salt vai completar 5 anos agora em março. Passa rápido, né? Muito rápido, muito rápido. 5 anos, se você pensar, são 5 anos já da pandemia, né? É verdade. Que nós começamos na pandemia. Então eu creio que em 5 anos nós já estamos prestes a colher uma geração de pastores que nós geramos ao longo desse tempo, né? Deus gerou ao longo desse tempo, e eles estão... tem uma conferência agora das mulheres agora em setembro, o nome é Tempo de Gerar, Tempo de Nascer, né? Estão gerando e está chegando o tempo de nascer. E eu creio que é como se tivesse um relógio na contagem regressiva de Deus e falta pouco. As dores de parto vão começar, né? Exato. Eu sinto que está nesse momento. Por mais que seja difícil, por mais que seja complicado, né, manter uma igreja onde a maioria são adolescentes desse tempo, mas o Senhor tem sustentado, né? Amém. O Senhor tem sustentado esse tempo, esse povo, né? E eu creio que você faz parte dessa história. Eu queria, inclusive, aproveitar, né, você que conhece a nossa história, você deve estar sabendo aí que nós conseguimos uma Kombi recentemente, há uns 2 meses, que é para fazer exatamente o transporte dos adolescentes, porque muitos deles, os pais não são cristãos. Então a gente pega cada um deles e leva depois cada um deles para casa. Só que a Kombi que a gente tinha para fazer esse transporte pegou fogo. E exatamente quando a gente estava fazendo o transporte. Então eu levei todos eles em casa no final do culto. E quando eu chegando aqui na minha casa, a Kombi então pegou fogo. É literalmente a carruagem de fogo mesmo. A carruagem de fogo. E eu já disse para a turma que a próxima que a gente conseguir com a tua ajuda, porque eu creio que você está aí nos assistindo, vai nos abençoar, vai ser Carruagem de Fogo 2. Glória. E engraçado que no domingo que ela pegou fogo, a gente estava cantando Corim de Fogo. O culto foi tão pentecostal. Imagina. Vou dizer algo. A glória da segunda Kombi será maior que a da primeira. Eita glória! Tomo posse. Eu creio. Então você que está aí, que acompanha os nossos projetos, nosso trabalho, se quiser nos ajudar, nós estamos nessa campanha aí para aquisição de uma Kombi nova. Querido, eu creio que alguém que está nos assistindo aí tem uma chave com uma Kombi nova linda. Então, entre em contato, porque Deus já falou no teu coração que essa Kombi é para transportar esses adolescentes, esses pastores e pastoras que Deus está preparando ali na Missão Salt. Eu creio que Deus já tocou no coração de alguém e que ele vai chegar lá com essa chave e vai dizer, olha, essa Kombi é para fazer a obra do Senhor. E, querido, eu conto com o seu apoio, com a sua ajuda e esse trabalho, Farraia, vai crescer. E eu conto contigo. Gente, entra aí nas redes sociais, eu vou colocar aqui, né, embaixo para você aí o Instagram aí do Pastor Farraia, as mídias sociais, você vai estar vendo aí agora na parte de baixo do vídeo. Acessa o clipe, né, da música que você lançou há 5 anos. Também. O canal do YouTube. Canal do Farraia. Canal do Farraia, é o nome esse? Canal do Farraia. Canal do Farraia. Tem um monte de vlog lá legal que a gente gravou, quando a gente viajou, eu e minha esposa. Ali você vai conhecer o Pastor Farraia, ali você vai conhecer o Gabriel. O Pastor Farraia você vai conhecer no Instagram. Exatamente. Vai ver os bastidores, né, o que a gente faz no nosso tempo livre. E é bem legal. Você vai conhecer lá nossa rotina com a minha esposa. E é bem legal, você vai gostar. Canal do Farraia. Que legal. Pastor Josué é inscrito, né? Com certeza. Desde aquele tempo que você mandou lá a viagem lá da Disney lá, que eu já tô. Aleluia. Foi evangelizar o Mickey. É isso aí, gente. A gente vai terminando aqui mais um Pod Crente. Pastor Farraia, suas considerações finais aí, se quiser dar um tchauzinho para os seguidores aí. Amém, gente. Feliz demais. Pastor, muito obrigado pelo convite, me senti honrado. Sempre que precisar, estou às ordens, é sempre um prazer servi-los. Que o Senhor abençoe e quero reforçar isso. A semente está na tua mão. Você é capaz de abençoar. Então,
Tudo que você planta na obra de Deus, Deus te dá 100, a 1000, a 1 milhão por um. Entende? Glória a Deus. Basta ter o nosso coração. Deus vai gerar isso. E a gente fala isso brincando, mas eu creio nisso. A glória da segunda Kombi vai ser maior que a da primeira. Eu creio, né? eu creio. Quando vocês menos esperarem, Deus vai estar abençoando. Contem comigo também para poder ajudá-los. Glória E em nome de Jesus vai dar tudo certo aí. Glória a Deus. A obra é do Senhor e a obra do Senhor não pode parar. Não vai parar de jeito nenhum. Deus te abençoe. É isso aí, gente. Nós vamos terminando então mais um programa Pode Crente. O Pai tá na casa. Conta com a gente. Te vejo no próximo vídeo aí. Um grande abraço. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Valeu.